Tema geral da nossa série, você pode soltar aí para mim, Mateuzinho? Está aí, assim como ele é. E o tema de hoje, da nossa série, que a gente vai falar, apaixonado. Ah, que bom. Nós temos uma série inteira pela frente, como nosso pastor André Nunes falou, e nessa noite eu queria ressaltar duas implicações desse tema apaixonado, né? Entendendo o que ele tem a ver com o título da nossa série, mas eu queria apenas ser muito rápido, muito direto, e que Deus possa colocar no teu coração e firmar no teu coração essas duas implicações que diz respeito a esse tema apaixonado. Eu tenho certeza que durante toda essa série Deus tem muita coisa para falar para a gente, tem muita coisa para fixar no nosso coração, e com certeza Ele há de operar hoje, fixando essa palavra no teu coração, que seja uma palavra de incentivo para você, para mim, para cada pastor aqui. Nenhum de nós está de fora dessa palavra, nenhum de nós está de fora desse chamamento do Senhor para a nossa vida, e eu peço ao Senhor que, em nome de Jesus, Ele possa falar através da minha vida para você, e que isso seja útil para cada um de nós. Amém? Queria falar com você a primeira coisa, tem palavras na língua portuguesa, né? Não sei, pelo menos ao meu coração, né? Essa impressão vem para mim. Algumas palavras que elas carregam com elas impressões, sentimentos, né? Eu não sei se isso acontece com você, pode ser maluquice minha. Mas eu, por exemplo, quando eu ouço falar limão, já me dá uma águazinha na boca. É contigo assim também não, né? Tem alguma palavra que você passa alguma coisa para você? Falar lixa, eu já tá aquela impressão de que alguma coisa áspera, azedo, ácido, né? A palavra já traz, de tanto a gente ouvir e fazer associações, a gente acaba sentindo alguma coisa. Eu fiquei com água na boca agora, você não pode ver, mas o limão me causou água na boca, né? Interessante isso. Dentro desse tema, o que você sente, o que vem a você quando você ouve a palavra apaixonado, né? O que será que vem ao teu coração, na tua mente? O que te lembra? Uma pessoa com cara de boba, olhando para o céu, olhando com os olhos brilhando. Você pensa em algo intenso. Será que você pensa em algo sofrido, um sofrimento, né? Será que você lembra de algum momento da tua vida, instantaneamente, você fala assim, apaixonado, você lembra de um momento que você passou, talvez por isso, ou que você vivenciou alguma coisa? Enfim, o que essa palavra traz para você? Eu coloquei aqui só para dar uma acrescentada, uma incrementada, alguns significados. Ela veio do latim passio, ou passio, sofrimento, ato de suportar. Do grego, eu não sei se a pronúncia é exatamente essa, mas pache, significa sentir. É isso mesmo? Beleza. Mais tarde, né, eu dei uma pesquisada, dei uma resumida aqui, esse tema, essa questão do sentido dessa palavra evoluiu. E eu gostei demais essa última referência que eu peguei lá. Entusiasmo, grande apreço, e o que mais? Predileção. Gostei dessa daqui, né? Eu queria desenvolver esse tema com você e fazer uma pergunta. Você não precisa levantar sua mão, não, tá? Não precisa revelar nada, não. Você já se apaixonou? Não? Acho que ninguém aqui escapa disso, né? Todo mundo já deve ter se apaixonado. Por isso eu estou ligando mais a alguém, no caso. Pedi para você levantar a mão, sei lá, né? Pode comprometer alguma coisa aí. Mas você já se apaixonou? E você lembra como é que você ficou na época dessa paixão? O que aconteceu com você? O que você fez? Como você ficou? As lembranças são boas? Às vezes nem sempre são, né? Pode falar assim, pastor, falar disso comigo me machuca um pouquinho. E é normal. Quantas vezes a gente se apaixona e a coisa não acontece bem, né? Será que lembra alguma coisa engraçada? Traz lembranças engraçadas para você? Deixa eu dar um exemplo meu. Para pagar mico, deixa eu pagar logo, né? Já estou aqui mesmo para isso. Eu me apaixonei 3 vezes na minha vida. Muito engraçado. 2 foram patéticas, irmão. Patético mesmo. E a terceira foi bom demais, né? A primeira foi o seguinte, lá pelos 8 anos de idade, eu devia ter 7, 8 anos de idade. Lá vem bomba, né? Na cidade, você imagina.
Me apaixonei por quem? Adivinha? Minha professora. Quem se apaixonou pela professora aí? Os homens. Quem se apaixonou pela professora? Oh, Jesus. Eu me apaixonei pela minha professora, cara. E foi paixão séria mesmo, coisa séria. A mulher é casada, cara. Criança é um problema sério. Interessante. Tia Leonor. Ô, Jesus. Ó, vamos 42 anos, eu lembro do nome da professora. Tu vê que a paixão foi forte, hein? Foi mal barato. Por quê? Passei o ano inteiro com ciúme, né? Por quê? Eu ficava com ciúme quando ela fazia carinho nos outros alunos. Ainda viu, turma de 7, 8 anos, eu sofri o ano inteiro, né? Ela vivia fazendo carinho em todo mundo. Mas eu achava que quando ela fazia carinho em mim era algo especial, né? Eu era predileto, preferido. E aquilo foi gerando. E foi aquela sofrência o ano todo, meu amigo. A segunda vez foi patética, quase igual. Porque eu tinha o quê? Sei lá, pelos uns 11, 12 anos. Eu me apaixonei por uma menina da minha turma, né? Mas aí foi mais patético ainda, que eu passei um ano inteiro sofrendo e eu não falei nada com ela. Ela não faz a ideia até hoje que eu me apaixonei por ela. Ela não faz ideia, ou seja, mais ridículo ainda, né? O cara sofrer, sequer no último dia de aula, falei assim, olha, eu me apaixonei por você, tá? Nem isso eu falei. E ela foi e acabou, né? Mas teve uma terceira vez, e aí foi na mosca, nota 10, maravilhoso. Foi quando eu me apaixonei pela minha esposa. Não está aqui hoje. Se você estiver ouvindo pela internet, minha querida, um beijo para você, Josine. Ela ia estar aqui comigo, a gente tinha ensaiado para ela cantar uma canção aqui com a gente, mas ela chegou muito em cima da hora e uma enxaqueca tremenda, né? Espero que você já esteja prontinha de novo. Mas eu me lembro de que quando a gente começou a namorar, e pior que eu fui na furada, quase que eu entrei na furada, porque o pessoal de igreja é fogo, né? Pessoal de juventude de igreja, não é mole não. Nessa hora do namoro, mais atrapalha do que ajuda. E nessa época o pessoal falou assim, cara, ela é louca por você, ela é apaixonada por você. E eu fui naquela de tipo assim, tá no papo, né? Quase que eu me dou mal, amigo, que não tinha nada de apaixonada por mim, coisa nenhuma. E eu fui achando que eu estava por cima, mas não, pelo contrário. Quase que eu tomei um não pela cara. Mas a gente começou a namorar. Interessante que, no primeiro ano, eu me recordo bem, a gente não... Tipo assim, o namoro foi super normal e legal, gostava de estar com ela, vice-versa. Mas encontrava assim, eu morava muito longe da casa dela, e a igreja que eu frequentava era próxima. E às vezes que a gente estava junto era legal, a gente conversava, mas também não sentia tanta falta um do outro. Mas o tempo foi passando, aquele conhecimento foi aumentando, foi melhorando. Eu me lembro que a passar de um ano, mais ou menos nessa data, um ano, começou a brotar uma paixão muito interessante. E o mais legal que eu quero começar a trazer para a nossa mensagem hoje é que a partir desse momento que começa a brotar a paixão verdadeira, como nós mudamos o nosso comportamento um com o outro. Interessante, né? Uma coisa natural, sem forçação de nada. Um namoro que era simples, a gente se via e morava longe, a gente passava algum tempo sem se ver. A partir desse momento, então surgimento dessa paixão maior, a gente começou a sentir falta um do outro. Você está se relacionando com você, está lembrando disso, né? Acho que faz uma relação com aquilo que você deve ter passado também por isso. E há uma vontade demais de estar perto. Eu me lembro de umas situações que a gente começa a fazer por conta de estar mais apaixonado, mais interessado, mais focado, pensando mais naquela pessoa. Eu lembro que na minha época não era fácil ter telefone, você é desse tempo aí, confessa aí que você era do Telerge, por aí afora, né? Era anos de inscrição para depois surgir o telefone. Quando vinha instalar um telefone na casa, era quase festa, né? Fogos e tudo, que o cara ficava famoso no bairro. E eu não tinha telefone, ela tinha, e eu me despencava às vezes de noite para ligar para ela. O risco de ser assaltado e tudo, né? Orelhão longe de casa toda a vida, só para falar, ouvir a voz da pessoa, porque e para mim não era sofrimento, porque eu queria falar com ela, era prazer. Você está entendendo o que eu estou falando? Trazendo para o nosso contexto e começando a falar com você, qual a coisa interessante? A paixão,
ela começa a dar os seus sinais, certo? De uma coisa normal, ela começa, quando existe a paixão, ela começa a sinalizar que ela está acontecendo. As atitudes começam a demonstrar que você está se apaixonando, amando alguma coisa, alguém. E o que eu quero trazer para iniciar essa palavra com você é que a palavra do Senhor, de Gênesis a Apocalipse, ela fala, ela demonstra, ela explicita ações de Deus, dizendo que Ele é completamente apaixonado por você. Não é verdade? Você pode começar lá em Gênesis. Pensa bem comigo, porque após a queda, só havia a criação ali, o início da história, não tinha nada. O homem cai e Deus imediatamente toma uma atitude de quê? Exterminá-lo? Acabar com ele? Riscar com aquela história? Não. O amor já era tão grande pela sua criação, que ele providencia o quê? Uma forma dele continuar existindo, porque ele era o objeto maior da sua criação, do seu amor. E toda a palavra de Deus, toda ela, demonstra claramente atitudes seguidas de Deus que demonstram o quanto Ele é apaixonado pela humanidade, pela sua criação, quanto nós, eu e você, somos amados verdadeiramente por Ele. Quanto Ele é completamente apaixonado por mim e por você. E isso desemboca, sabe aonde? Na maior das atitudes que Deus, na expressão maior, quando entra Jesus na história, e através da sua obra consumada na cruz, Ele simplesmente encharca a terra com esse amor maravilhoso e diz: eu amo todos vocês. Que demonstração! Que demonstração incrível! Da onde? É impressionante como nós, seres humanos, podemos analisar. Não dá para analisar. A gente tem que aceitar esse amor, porque não tem como. Eu queria deixar isso aqui para você. Querido, Deus é apaixonado por você. Se não servisse para nada, Ele te trouxe aqui nessa noite para te falar de um jeito todo especial, que eu não sei que jeito é esse, porque eu acho que você já ouviu essa frase. Aqui nesse púlpito eu tenho certeza que você ouve muito essa frase. Mas que nessa noite, sem forçar texto nenhum, eu não estou sendo romântico com você. Eu não estou apelando para o seu emocional, até porque não precisa disso. Eu não estou querendo florear, como o pastor André disse, porque eu estou num ambiente de igreja, eu preciso falar. Não, em nome de Jesus, entendo que o Espírito Santo possa revelar para você. Isso é a maior realidade da sua vida. Respire fundo aí. Puxa um ar aí. Encheu de ar? Eu te digo, isso é mais real do que esse ar que você respirou, querido. Deus é apaixonado por nós, por mim e por você. Creia nisso. Nessa noite começa a crer nisso de uma forma diferente. Lá embaixo tem um versículo que diz assim, João 3,16. Esse eu não precisei nem escrever, sabe por quê? Vamos recitar ele num coral lindo? Diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê. Aleluia. Talvez o mais conhecido, dos milhares de versículos que você, com certeza, tem acesso e já ouviu a respeito de como Deus, das atitudes de Deus, a respeito dessa paixão que Ele tem pelo ser humano, por você, por mim e por você. Deus é apaixonado por você. Diga, que bom. Mas o que eu faço com essa revelação? Crendo nela, conhecendo ela, ouvindo ela, lendo sobre ela. O que eu tenho feito com essa revelação? O que ela tem causado em mim? Que tipo de resposta essa revelação tem trazido? Que tipo de resposta ela provoca no nosso coração, no meu coração? Será que eu posso ser indiferente diante de uma situação dessa, de uma declaração dessa de amor, de uma atitude de amor dessa de Deus? Será que eu posso ser indiferente a ela? Eu consigo. Na minha humanidade, às vezes eu consigo ser indiferente a tamanha atitude de amor para a minha vida. Quando eu sou indiferente, pastor, com relação a isso?
Quando essa atitude maravilhosa de amor, quando essa declaração maravilhosa de amor de Deus para comigo, não me faz tomar nenhuma atitude de volta para Ele. Aí eu sou indiferente a ela. Isso acontece, pastor? Infelizmente acontece. Eu não estou aqui acusando você, estou falando da minha vida. Quantas e quantas vezes essa atitude era para ter causado uma tremenda revolução na minha vida e eu não respondi a ela da maneira como deveria. Fui indiferente a ela. Será que eu devo me aproveitar dessa atitude de amor de Deus para a minha vida? Desse derramamento, dessa paixão que eu sei que Ele tem por mim? Será que eu posso me aproveitar dela? Sim, posso me aproveitar. Quando, pastor? Quando eu resolvo viver a vida do jeito que eu quero viver apenas. Como a turma mais nova diz, o pessoal fala aí de uma maneira meio chata, mas é verdade. Quando eu decido enfiar o pé na jaca, fazer o que todo mundo faz, não me importando se isso é ou não vontade de Deus, quando eu faço isso, eu me aproveito sim dessa situação que Ele derramou sobre a minha vida, toda essa paixão, todo esse amor incondicional. Quando eu respondo dessa forma, vivendo a vida como eu quero viver, como eu acho, dando vazão a qualquer sentimento, como qualquer outra pessoa que nunca ouviu falar do amor de Deus, ela faz. Se eu ajo dessa forma, respondo dessa forma, eu estou me aproveitando desse amor derramado por Deus sobre a minha vida. Será que eu devo banalizar esse amor? Quando eu faço isso, pastor, quando eu banalizo, banalizar é nivelar, é colocar como uma coisa comum. Pastor, será que a gente faz isso? A gente coloca esse amor de Deus maravilhoso, às vezes banaliza ele como uma coisa como sim. Sabe quando? Quando eu deixo outros sentimentos acima desse amor, ou nivelado com ele. Meu amado, em nome de Jesus, que o Espírito Santo fale o que eu não tenho capacidade para falar. O amor que é derramado e revelado na palavra de Deus é simplesmente de Criador dos céus e da terra, do Deus Todo-Poderoso, que conhece a tua vida como ninguém, que antes da formação tua, Ele já te amava. É esse Deus que derramou esse amor incondicional sobre a minha vida, que teve esse ato de paixão para comigo. Eu banalizo esse amor quando eu deixo outros sentimentos. Que sentimento, pastor? Por exemplo, culpa. Diante dessa declaração de amor maravilhosa, às vezes eu deixo a culpa ficar acima desse sentimento de Deus. Eu banalizo ela. Eu coloco ela no mesmo nível. Esse amor não pode ficar nivelado com nenhum sentimento, porque ele é o sentimento mais maravilhoso que eu posso ter na minha vida. Diga glória a Deus. Ele tem que estar acima de todos eles, porque quando ele está acima de todo o sentimento que eu tenho, ele me protege. Diga amém. Qual o sentimento que eu posso ter? Rancor. Pode estar acima, pode ser nivelado com esse amor. Quantas e quantas vezes na minha vida eu deixei que esse tipo de sentimento se nivelasse? Tristeza, medo. Quando eu esqueço o real tamanho desse amor, que nada pode cobri-lo, eu coloco ele pareado com outros sentimentos totalmente humanos. Eu estou banalizando, sim, esse amor. Quando, pastor, que eu não respondo devidamente a ele? Quando eu ignoro, será que eu posso fazer isso? Será que existe isso? Ignoro o que ele espera de mim. Quando eu faço isso, pastor? Quando eu não pergunto a Deus e não quero saber do plano que Ele tem para a minha vida, plano maravilhoso. Eu tomo as minhas atitudes, eu resolvo a minha vida, eu não pergunto a Ele: Senhor, o que Tu queres da minha vida? O Senhor que derramou esse amor maravilhoso sobre toda a humanidade e sobre mim. E eu não chego para Ele e não pergunto para Ele: o que Tu queres que eu faça, Senhor? Como Tu queres que eu responda a esse amor? O que é que eu posso fazer para responder a esse amor de forma adequada? Dessa forma, eu pergunto a você: o que isso tem provocado? O que o conhecimento desse amor maravilhoso, dessa consciência de que Deus é apaixonado por mim, que tem despertado em mim, qual é a forma que eu tenho respondido a Ele? Nós estamos vivendo um tempo, querido, em que o Espírito Santo cada vez mais tem revelado a verdadeira dimensão do amor de Deus em Cristo Jesus por toda a humanidade. Amém? A igreja tem visto isso de várias e várias e várias formas. São canções lindas,
falando do amor de Deus. São seminários falando sobre isso. Igrejas se abrem todos os dias pregando: Deus ama você. Deus quer você. Em outras palavras, falando: Deus é apaixonado por você. Homens de Deus estão levantados, os ministérios estão levantados para isso, para falar única e exclusivamente: Deus ama a humanidade, Deus ama você com amor incondicional, sem fim. Deus ama você. Por que, então, eu começo a perguntar a você para já entrar naquilo que eu quero falar nessa noite com você? Por que, diante de tanta revelação, de tanta coisa explícita de Deus falando tão claramente conosco: eu os amo com amor incondicional, eu estou interessado em vocês, eu quero salvar, eu quero estar junto, quero vocês perto de mim? Como? E por que a gente não responde se apaixonando completamente por esse Deus? E essa hora eu não quero generalizar, porque eu não sou Deus e não conheço, mas o que eu tenho visto perto de mim, e até na minha vida, eu não quero apontar dedo para ninguém nessa noite, eu quero conversar com você. Por que nós não estamos respondendo a Deus, nos apaixonando por Jesus completamente, como eu sei que é o desejo dele para a nossa vida? Há um risco. Será que é medo que a gente tem? Será que a gente tem incerteza quando Deus nos convida para entregar a nossa vida toda para Ele? A palavra de Deus nos pede, em vários versículos, de várias maneiras: pode se apaixonar por Jesus, amém? Ela diz isso para você, ela diz isso para mim. Será por que a gente não consegue responder muitas das vezes? Será que é medo? Existe uma questão nessa situação de se apaixonar. Existe um risco. Você sabe qual é? O risco de se apaixonar pela pessoa errada. Sabia? Existe esse risco, sim. Isso é real. E pastor, você fala, talvez você possa até estar se identificando, falar: existe realmente. No plano humano a gente tem, com certeza, esse risco. E talvez você esteja falando aí no teu coração: pastor, já aconteceu comigo. Me entreguei, acreditei, investi, mas a pessoa não era a pessoa certa para isso. Pode acontecer? Pode. É um risco? É um risco. Quando que a pessoa pode ser errada? A pessoa que não te corresponde, certo? Você investe, você se doa, você ama, mas de volta não tem a mesma proporção. Pode acontecer. Acontece. E Deus estiver falando no teu coração. Pessoa que quer se aproveitar de você. Você se apaixona, você quer, você ama, sim, mas na verdade aquela pessoa, ela está se aproveitando de você por alguma situação, por alguma conveniência, por algo que ela está interessada naquilo. Pode acontecer sim. Como pode ser uma pessoa errada, pastor? Uma pessoa falsa. Você se apaixonar por uma pessoa falsa, que vai mentir para você. E vai faltar com a verdade. Pode acontecer? Sim. É um risco de se apaixonar. Se apaixonar pela pessoa errada. O que pode ser uma pessoa errada, pastor? Uma pessoa sem compromisso com você. Sabe o que significa isso? Se apaixonar por alguém que na primeira oportunidade, quando a coisa apertar, o que vai acontecer? Pode ir embora. Esses são os riscos. Mas eu queria abrir meu coração hoje para você, rasgar meu coração nessa noite com você. E começar a te perguntar, para a gente começar a desenvolver, deixar Deus falar o nosso coração verdadeiramente. Quero rasgar meu coração de alto a baixo e fazer uma pergunta, querido. Qual igreja de Nova Vida, Família da Fé, em Jacarepaguá, a igreja que eu aprendi a amar, qual o risco que você corre em se apaixonar por Jesus? Me diz. Qual será o risco que nós corremos em nos apaixonar por Jesus? Por que isso acontece? Será que temos medo? Você lembra de Pedro, quando tirou o pé do barco? E falou: Jesus, se és tu, manda que eu vá.
E Jesus mandou, e agora? Tem que ir, foi. E ele tirou o pé do barco. Será que ele não teve medo na hora? Sim. O convite de entregar a Jesus, quantas vezes nos dá medo? Mas será que eu preciso temer entregar e me apaixonar completamente por Jesus? Será que vamos ser correspondidos por Jesus? Será que vamos ser correspondidos? A palavra de Deus tem essa resposta para a gente. Diz assim: meu Deus prova seu amor, mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Será que Ele vai me corresponder? Meu querido, nessa noite eu quero falar para você, Ele já correspondia à tua paixão antes de você sequer saber que Ele existia. A palavra de Deus diz que você estava no ventre da sua mãe, e Ele já conhecia os nossos dias, e assim Ele olhou para você, João, Pedro, Maria, José, irmã Ednei, André, e nos amou com um amor incondicional, se apaixonou por nós, sabendo o primeiro pecado que nós íamos cometer. Será que eu preciso ter medo? Será que esse Deus, Ele vai corresponder à minha paixão se eu me apaixonar por Ele? Ah, querido, você não precisa ter esse medo. Esse não é o risco que você corre. Será que você corre esse risco? Ele será sempre verdadeiro comigo? Será? Se eu me apaixonar e me lançar nas mãos de Jesus, Ele será sempre verdadeiro comigo? Porque a palavra de Deus diz que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus não é uma verdade, Ele não fala a verdade, Ele é a própria verdade. Será que Ele será verdadeiro sempre comigo? Pode ser que seja esse meu medo. Não há risco. Não é esse risco que você corre. Qual será o risco, pastor, de me entregar a Jesus, me apaixonar inteiramente por Ele? Será que Ele pode se aproveitar de nós? Você lembra na paixão humana que a gente falou? Quantas e quantas vezes a gente se apaixona pela pessoa errada e ela se aproveita de nós? Sabe o que a Bíblia diz a esse respeito? Eu errei. A Bíblia diz o seguinte: porque dele, pode ler comigo? Por meio dele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a Ele eternamente. Amém. Meu querido, o que eu posso dar para Jesus? Dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Antes que eu pudesse fazer qualquer coisa por Ele, Ele já me amou. E dele e nele procede todas as coisas. Eu te digo com todo o coração aberto, querido, o Senhor que te convida a se apaixonar por Ele, todas as suas fontes, todos os seus sonhos, tudo que de melhor você almeja para a tua vida, Ele já tem pronto para te dar. Ele já estabeleceu para te dar. Ele já te deu direito na cruz do Calvário. Que interesse Ele pode ter em mim? Será que Ele vai se aproveitar? Esse risco não existe, querida. Jesus sem eu continua sendo Jesus. O que sou eu sem Jesus? Eu é que preciso estar nessa casa, diga amém. Eu é que preciso estar na casa de Deus. Deus não precisa que eu esteja aqui. Ele continua sendo Deus se eu não estiver. Mas se eu estiver aqui, eu é que preciso estar aqui nesse lugar. Esse risco não existe, querido. Será que Ele manterá o compromisso comigo? Se eu me apaixonar por Ele, entregar totalmente a minha vida nas mãos dEle? Será que Ele manterá o compromisso comigo? A palavra de Deus diz: e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Jesus disse isso para os seus discípulos, e tudo que Ele falou para os seus discípulos, Ele olha para você nos seus olhos hoje e fala a mesma coisa: eis que estarei com você até a consumação dos séculos. Será que Ele tem compromisso comigo? Eu poderia, querido, ficar talvez a tarde toda aqui, a noite toda, fazer uma lista interminável. E essa lista ela é um pouquinho irônica. Eu fiz questão de deixar ela mesmo irônica, em se tratando de Jesus.
Mas sabe por quê, querida? Não há o menor risco em você se apaixonar por esse Deus maravilhoso, por esse Jesus que tudo fez por nós. E uma coisa eu te digo nessa noite, querido, se há alguma coisa na sua vida, se há alguém na sua vida que você pode se entregar completamente, se há alguém que você pode entregar a sua vida por completo, se há alguém que você pode mergulhar de cabeça nele, entregar tudo, arriscar tudo, apostar tudo, esse alguém é Jesus de Nazaré. Sem medo nenhum. E esse é o convite dessa noite para você. Pode se entregar por inteiro. Nele não há risco. Pegue sua Bíblia e levanta para mim. Levanta assim, como você fez antes. Qualquer um, se tiver com tablet, não tem problema. Essa palavra está cheia de promessas de Deus para a tua vida em Cristo Jesus. Ele te convida a mergulhar nele. E essa palavra garante, ela diz claramente, explicitamente, Ele é completamente apaixonado por você. E te convida nessa noite, pode mergulhar nas minhas águas, pode se apaixonar por mim, não há risco. Eu conheço você. Eu amo você. Eu me entreguei por você. Há um tempo atrás, eu queria chamar a Ju. Vem cá, Ju, vem cá. Pri. Eu peguei de surpresa por conta de um seguinte. Há um tempo atrás eu ouvi uma canção muito interessante. Simplesinha, ela tem um refrão e mais nada. Eu vou usar apenas o refrão dela. O autor é Jonathan Butler, não conhecia. E ao ouvir o testemunho, ele falando o seguinte, ele fez essa canção e, inspirado pela vida que ele levava e pela projeção de vida que ele fez sobre ele mesmo. E ele percebeu o caminho que ele estava trilhando antes de Jesus entrar na sua vida. Ele fez um verso maravilhoso, simplesinho, um refrão. E ele diz o seguinte, eu coloquei aqui para você, para a gente... Apenas 2 frases. Esse refrão diz o seguinte: me apaixonar por Jesus foi a melhor coisa que eu fiz. Eu queria começar a perguntar a você, onde você estaria se Jesus não tivesse entrado na tua vida? E todas as vezes que eu sou atacado por algum tipo de sentimento, temor, alguma coisa que vem ao meu coração, eu fico pensando no amor de Deus sobre a minha vida, e eu começo a projetar e começo a me lembrar. Essa canção vem sempre ao meu coração, e eu começo a imaginar: Senhor, onde eu estaria se eu não te conhecesse? Será que eu ainda estaria? Talvez seja até a pergunta mais adequada. Não sei nem se eu estaria vivo. Eu já sofri acidentes terríveis, não sei. Mas nessa noite eu queria que você começasse a pensar a respeito disso, onde você estaria. A gente vai cantar apenas esse refrão uma vezinha só. É muito simples, o pessoal está pegando de improviso aqui, né? Pri, obrigado. Mas ao ouvir esse refrão, eu queria que você começasse a pensar nisso. E lembrasse daquilo que eu estava falando. Qual o risco, meu Deus, que eu tenho de me atirar nos braços de Jesus, definitivamente apaixonar por Ele completamente, responder a esse amor louco que Ele tem por mim. Porque eu tenho certeza que me apaixonar por Ele foi a coisa mais importante que você aconteceu na sua vida, foi ter encontrado Jesus. Amém? Onde você estaria não fosse Jesus na tua vida? Eu tenho certeza que meditar sobre isso vai trazer algo no teu coração, uma revelação fantástica. E você vai começar a glorificar a Deus dentro do teu coração. Fala: Senhor, obrigado por eu ter te conhecido. Obrigado por ter entrado na minha vida. Porque eu não sei onde eu estaria sem você. Pense nisso enquanto você canta. Vamos lá? Me apaixonar por Jesus, me apaixonar
por Jesus. Me apaixonar por Jesus foi a coisa melhor que eu fiz. Me apaixonar. Última vez, vamos lá. Pense nisso. Me apaixonar por Jesus. Me apaixonar por Jesus. Me apaixonar por Jesus foi a coisa melhor que eu fiz. Aleluia. Diga glória a Deus. Você pode aplaudir a Ele. Ele é digno. Aleluia. Que essa canção possa estar no teu coração todas as vezes que acontecer algo, que você, por algum momento, duvidar, por algum momento for afligido, por algum sentimento, lembre-se, Ele é apaixonado por você. E o dia que você entendeu isso na tua vida, foi a melhor coisa que você pôde fazer. Não há risco nenhum em se apaixonar por Jesus. Mas eu tenho algo mais a falar para você, e fechando essa primeira parte, eu queria te dizer, não é uma boa ideia, aqui entre nós, povo de Deus, não é uma boa ideia flertar e ficar de namorico com Jesus, sabia? Ele te convida para algo mais profundo. Diga amém. Um Deus que se entregou por inteiro para nós, que nos amou com amor incondicional. Ele pede que você se entregue totalmente para Ele. Para Ele? Não, porque isso é a melhor coisa que você pode fazer na sua vida. Diga glória a Deus. Entregar, colocar no lugar mais alto na sua vida e se apaixonar verdadeiramente por esse Jesus. Mas existe uma segunda coisa, está bem ligada com essa. Assim como Ele é apaixonado por você, Ele quer que você também seja apaixonado por Ele. Diga amém. Mas a segunda coisa que eu tenho para falar nessa noite com você é o seguinte. Talvez a primeira seja mais simples, mas a gente vai entender aqui o que a gente vai falar. Mas existe a segunda implicação em sermos apaixonados. Eu quero que você leia esse versículo comigo aqui. Nisto, está lá em João 13:35. Nisto todos conhecerão que sois o quê? Meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Eu começo a falar sobre a segunda implicação dessa questão de ser apaixonado por Jesus. Jesus é apaixonado por você, tanto quanto Ele é apaixonado por essa pessoa que está do teu lado, sabia? Igualzinho, sem tirar nem pôr. Amor incondicional, amor que não faz acepção. E quando nós nos apaixonamos, começamos a nos entregar e recebemos e nos rendemos esse amor maravilhoso e mergulhamos em Jesus, Ele deseja que nós venhamos a repartir o mesmo amor com aqueles que estão ao nosso lado. Essa é a expressão maior de Jesus. Como vou me apaixonar por Jesus se não me apaixono por você que está ao meu lado? Se não revelo, se esse amor não transborda de a minha vida para a sua vida, não tem como. Mais ainda, Jesus é tão apaixonado por você quanto por essa pessoa do lado, mas Ele é tão apaixonado por você quanto Ele é por aquela pessoa que está lá na esquina da rua, sentada num bar. Da mesma maneira, a palavra de Deus me diz que Ele é apaixonado por Ele também. Eu não posso esquecer disso em momento nenhum na minha vida. Certa vez eu estava ouvindo um culto em que o pregador era um missionário. Ele falou uma coisa que ficou no meu coração muito interessante. Ele disse, no campo missionário na África, apesar de ouvir várias e várias vezes, era um homem experiente, por muitas e tantas vezes ouvia falar do amor de Deus. Só no campo missionário, os olhos dele se abriram para uma realidade. Ele falou claramente para a igreja, Deus é apaixonado por gente.
Ele não entendia isso ainda. Deus, quando nos olha como a sua criação, diga amém. E quando às vezes é difícil para mim, como ser humano, entender isso, porque eu olho a minha realidade, a realidade do irmão, aquilo que eu vivo aqui dentro da casa de Deus, e entender que Jesus tem o mesmo amor incondicional, estou completamente apaixonado por aquela pessoa que está lá na esquina, sentada num bar, que não faz a menor ideia quem é Jesus, quem é a igreja, quem é reino, quem é nada disso. E Ele nos olha porque Ele nos amou, e esse versículo é fantástico, por isso. Nós seremos conhecidos como quando nós entendemos a entender que Ele é apaixonado por gente. Eu completei a frase do querido: Deus não é apaixonado por crente, Deus é apaixonado por gente. Creia nisso. Você aí lá no teu coração pode estar acontecendo. Pastor, aí complicou. Botou gente na história, homem, carne, complica, né? Talvez apaixonar por Jesus, sim, coisa maravilhosa. Mas quando começa a ir para o lado, para o igual a mim, tem gente complicada, tem gente complicada. Jesus é apaixonado por gente complicada, diga amém. E talvez seja muito mais complicado por uma questão muito simples que eu quero tratar com você agora. O pessoal do louvor pode até subir já com a gente. Eu queria, para encerrar essas duas questões, quando a gente olha na questão humana, no homem natural, olha para essa verdade que Deus é apaixonado por gente. E Ele é mesmo, a sua palavra confirma isso. Quando a gente olha através do homem natural, a tendência é que a gente se espante, ache difícil, ache que complica e complica mesmo, mas talvez por duas verdades que eu quero falar com você. Talvez a gente ache isso muito complicado. Sabe por quê? Porque, na verdade, isso é algo de Deus para conosco. Diga amém. Eu não consigo amar ninguém. A palavra de Deus diz que eu não consigo nem amar a Ele mesmo, sem que Ele me amasse primeiro e derramasse o seu amor sobre a minha vida. Amém? Não é isso? Então, quando você deixa de olhar por este plano, Senhor, será que é possível? Eu te digo uma coisa, querido, afirmo, pela palavra de Deus, usando apenas o que ela diz, sem forçar barra, sem apelar para você nada. Eu te digo, quanto mais apaixonado por Jesus você for, mais apaixonado por pessoas você vai ser. Diga amém. Não tem como fugir dessa verdade. Talvez eu possa olhar para essa realidade e falar: Senhor, como que eu vou conseguir? Não é para mim. Não é porque você não se lançou, não se rendeu a esse amor maravilhoso de Jesus, completamente entregou tudo sem reservas. Quando a gente mergulha em Cristo, esse amor transborda para aqueles que estão ao nosso lado. Eu falo isso do meu coração porque eu tenho uma certa dificuldade com algumas situações humanas. Eu olho para mim mesmo e falo: Senhor, como que eu posso? Mas toda vez que eu me deixo levar pelo Espírito Santo, quando eu estou na presença de Deus, quando eu oro a Deus, quando eu me aproximo do Senhor, eu consigo olhar para pessoas, não da forma que Ele olha, mas como Ele quer que eu olhe. É possível amar pessoas, diga amém. Boas e não tão boas, agradáveis e não tão agradáveis. Em Cristo eu posso, diga amém. Aí eu entendo que o apóstolo Paulo fala: tudo posso naquele que me fortalece. Eu posso. E a segunda verdade a respeito disso, eu queria que você fizesse uma coisa agora comigo. A segunda coisa nessa questão de amar pessoas é que você precisa talvez fazer um ajuste na sua vida. Ajuste de foco. Eu louvo a Deus pela vida do nosso pastor André e por todos os pastores da nossa igreja e pela família da fé. Se é algo que a gente tem todo culto aqui, a oportunidade de ajustar foco, né? De rever, dar uma acertada naquilo que a gente está pensando. Eu queria que você tocasse em alguma coisa, se você tem um relógio, a tua Bíblia, a cadeira que você está sentado. Pode tocar, toca agora, bota a mão. Relógio, sua blusa, pode ser qualquer coisa. Está tocando? Está sentindo? O que é? Pois é. Eu quero te falar uma coisa. Um ajuste de foco aqui para a gente. Nada do que você pode tocar, e te pertence ou não te pertence, nada disso vai te acompanhar para a eternidade. Nada. Ah, meu carro, não. Minha máquina de lavar, não.
fogão, não. Não, nada. Exceto uma coisa. Uma coisa que você pode tocar, pode ser que ela te acompanhe pela eternidade. Dá a mão ao teu irmão que está lá dentro. Sentiu? Dá para tocar? Dá para tocar? Dá para sentir? É a única coisa que pode subir comigo para a eternidade. Eu posso tocar, lavar, enfeitar meu carro todo dia. Não vou levar. Mas o meu vizinho, eu posso levar. Minha casa, por mais linda que seja, não vai subir. Mas aquele marido que não conhece Jesus, aquele filho que está desviado, aquele filho rebelde, esse eu posso levar. Eu digo profeticamente, eu vou levar. Nada que a gente toca vai poder subir. Então é hora de a gente ajustar esse foco. Ser apaixonado por Jesus é ser apaixonado por pessoas. É mudar o foco de coisas para pessoas. Eu te digo, querido, não vai faltar oportunidade. Quando a gente mudar o nosso foco, entender o que importa são aqueles que Deus colocou ao meu redor. E que esse amor incondicional, louco, maluco, de Deus pela humanidade, pode ser transferido, revelado para eles através da minha vida. A grande questão, querido, do amor de Jesus, de se apaixonar por Jesus, é que para alcançar aqueles que Ele ama, toda a gente que nunca entrou em igreja, que não conhece nada de Deus, mas que Ele ama totalmente, a única forma que Ele tem, o canal do amor dele, sou eu e você, é a igreja que Ele tem aqui na terra. E eu preciso ajustar esse foco para que eu seja esse canal verdadeiro. Nessa noite, assim como Ele é apaixonado por mim, pela graça de Deus, eu quero responder a Ele, ser apaixonado por Ele completamente. Assim como Ele é apaixonado por pessoas, eu vou conseguir também ser apaixonado por pessoas. E muitos vão saber que Jesus ama sem medidas através da minha vida. Como eu não sei, Jesus vai me levar a ser assim. Nessa noite eu quero te convidar, nesse primeiro dia da série, assim como Ele é. Se você tem esse desejo, querida, primeiramente, eu queria te dizer, nós vivemos num mundo cheio de convites para a gente. Convite de tudo quanto é coisa. Nesse mundo cheio de propostas, nesse mundo cheio de convites, a igreja do Senhor Jesus precisa, eu não estou falando que ela deve, que ela quer, se ela anseia, não. Ela precisa ser apaixonada por Jesus, pelo seu Salvador. Ela precisa ser apaixonada pelo cabeça da igreja. Ela precisa responder. Eu e você precisamos responder esse amor. É tempo de se apaixonar. Isso significa se lançar, se entregar, mergulhar de cabeça em Cristo. Querido, não tema. Não tenha medo. É a melhor coisa que você pode fazer na sua vida. Não fica de namorico, não. Se mergulha nessas águas. Se entrega completamente a esse Jesus. A terra está clamando por isso. Porque a gente precisa ser canal desse amor. E só quando eu mergulhar nele, eu vou ser capacitado a amar pessoas. Nessa noite eu quero desafiar você. Quero desafiar e ao mesmo tempo alertar você. Cuidado com aquilo que você pede a Deus, porque Ele pode te dar. Diga amém. Aleluia. Isso é bom demais. Mas só se você realmente quiser muito. Fala, pastor, eu já sou apaixonado. Eu não quero generalizar. Eu sou louco por Jesus. Eu não vivo sem Ele. Ótimo, sim, maravilhoso. Mas eu quero te convidar a um tempo difícil como nós estamos vivendo. Você quer ser completamente entregue, apaixonado, louco por esse Jesus?
Se é desejo do teu coração, fica de pé.